E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês a história de um brasileiro, desses que a gente conhece de nome, mas a gente não sabe nada da vida dele. Então, ele é o patrono da Marinha, Almirante Tamandaré, mas por que será que ele virou o patrono, né? Vou contar uma história bastante resumida, e mesmo resumida, ela tem uma característica interessante, é que se você for contar realmente tudo que ele fez, você tem uma percepção assim de que é algo falso, algo exagerado, tá? Mas não é não, ele faz parte daquela categoria de seres humanos que realizaram atos realmente surpreendentes. Então, vamos ao resumo do resumo do resumo, tá? Bom, ele era filho de portugueses, mas nasceu aqui no Brasil, no município de São José do Norte, o atual município de São José do Norte, né? Aos 13 anos de idade, ele se alistou como voluntário na Marinha do Brasil, onde ele iniciou a carreira como praticante de piloto na fragata Niterói, que estava na época sob o comando do John Taylor. Então, deixa eu repetir para ver, eu não sei se vocês perceberam. Aos 13 anos de idade, ele já era voluntário, tá? E praticante de piloto na fragata. Então, aos 13 anos de idade. Bom, nesse posto ele tomou parte em vários combates aos 13 anos de idade, vários combates navais no litoral então da província da Bahia, inclusive na perseguição à força naval portuguesa que se retirava em 1823. Isso foi logo após, né, a proclamação da independência do Brasil, e aconteceram vários problemas aí de conflitos entre Brasil e Portugal, Rio de Janeiro, no sul, no nordeste, e houve o envio de uma pequena frota para retomar o país e tal. E o pau roncou e tal. Então a Mandaré estava lá e ele perseguiu, junto com a sua frota, perseguiu a frota dos portugueses que estavam se retirando em direção a Portugal. E eles foram perseguidos até a Foz do Tejo, até a entrada lá em Portugal, dentro do rio. Ele foi na perseguição e há relatos de que os portugueses em terra viram a bandeira imperial do Brasil tremulando nos navios. Eles chegaram a pegar, foram 17 navios dessa, dessa frota portuguesa, né? Bom, em 1825, durante a Guerra da Cisplatina, que é o atual Uruguai, o Tamandaré, como tenente, ele se destacou em muitos combates pela liderança e pela coragem, né? Ele foi capturado com outros brasileiros, né, e todos eles foram feitos prisioneiros, mas eles tomaram o navio do inimigo e o Tamandaré assumiu o comando, né, e baixou vela e fugiu em direção ao lado brasileiro. Né? Na época ele tinha 18 anos de idade quando ele, de prisioneiro, passou a comandar o motim do navio do inimigo, né? Tomou e levou para casa. Né? Aos 20 anos de idade, no comando da escuna Bela Maria, depois de travar combate de artilharia com o navio argentino e venceu, né? Aí ele demonstrou o seu espírito humanitário com o inimigo, o que lhe valeu o reconhecimento dos vencidos, né? Porque ele venceu aquela pequena batalha ali e preservou a vida dos inimigos, ajudou a resgatar e recebeu essa condecoração lá, né? Como o reconhecimento dos vencidos, né? E no mesmo ano ele foi capturado pelo navio argentino chamado Patagônia. Patagônia, aquela região da Argentina, tem esse nome de Patagônia porque quando Fernão de Magalhães passou ali em 1519 aproximadamente, ele teve aqui no Brasil, ele se reabasteceu aqui no Rio de Janeiro antes de ir embora. Ele deixou uma ermida construída ali perto de onde hoje é a igreja de Santa Luzia. Antes da igreja de Santa Luzia, ali ele construiu uma pequenininha igreja para fazer as orações naquele período. Acho que foram 2 semanas que eles ficaram no Rio de Janeiro. Quando os portugueses retomaram a cidade do Rio de Janeiro mais para frente, em 1565, né? Eles encontraram essa ermida do Fernão de Magalhães e antes dele passar pela Patagônia lá embaixo, tentando achar lá o que hoje a gente conhece como Estreito de Magalhães. E chegando lá na região da Patagônia, tinha uns índios lá que tinham um pé muito grande, um pé enorme, um pé grande mesmo, eles eram grandes, enormes,
e ele estava numa expedição espanhola e ficou como. Eles deram o nome dos índios do Pé Grande, né? Os Patagon, um troço assim. Bom, mas seguindo em frente. Ele foi capturado pelo navio chamado Patagônia, né? Conseguiu depois voltar para o lado brasileiro. Em 1840 ele já era capitão de fragata. Em 1847, 7 anos depois, era capitão de mar e guerra. Em 1848 ele recebeu lá na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, a fragata Dom Alfonso, que foi o primeiro navio misto a vela e vapor de grande porte da Armada Brasileira, né? Ele foi lá receber para trazer para o Brasil, né? E durante esse comando, tendo a bordo da embarcação Príncipe de Joinville, os duques de Almale e o chefe da esquadra, que era o almirante John Grenfell. Ele teve a oportunidade de socorrer o navio Ocean Monarch, incendiado próximo ao porto de Liverpool, terra lá dos Beatles. E ele resgatou mais de 100 pessoas, né? Teve, na época, assim, grande reconhecimento pela coroa inglesa. Ficaram super agradecidos, né? E ele recebeu um valioso relógio cravejado de pedras preciosas como presente, né? Você vê que além de um grande guerreiro, ele também tinha um coração muito grande, né? Era um cristão devoto e não tolerava maus tratos, não tolerava nada que ferisse direitos humanos, né? Bom, em 6 de março de 1850 ele socorre uma nau chamada Vasco da Gama. E, por favor, não fico fazendo piada aí com o Vasco da Gama, porque afundou a nau chamada Vasco da Gama, não, foi um vice. Bom, ela tinha sido perdida, estava avariada aí ao largo da Barra, da onde? Da onde? Do Rio de Janeiro. Depois de uma forte tempestade que teve no litoral, né? O resgate noturno não foi possível, a Mandaré partiu para lá, mas não conseguiu fazer o resgate. E estava muito difícil, tempo fechado, o mar muito agitado. E o que ele fez? Ele ficou ali próximo, aguardando a madrugada toda passar, para conseguir fazer o resgate logo na primeira luz do dia, e ele conseguiu, né? Bom, ele participou também da guerra contra Rosas, né, em 1851, na passagem do Toneleiro. No ano seguinte ele foi promovido a posto de chefe de divisão, que corresponde a Comodoro, em outras marinhas, né? Em 1854, 2 anos depois, ele passou a chefe de esquadra, que é um cargo correspondente a contra-almirante. Em 1857, durante uma permanência na Europa para acompanhar o tratamento de saúde da esposa, ele foi incumbido pelo governo imperial de fiscalizar a construção de 2 canhoneiras na França e de 8 outras canhoneiras na Grã-Bretanha, né? Eram navios, todos eles de propulsão mista, vela-vapor, e ele já tinha experiência nessa área, né? E era muito interessante, que era uma coisa super moderna na época, e isso significava uma atualização muito necessária para que a Marinha Brasileira continuasse a defender todo esse litoral nosso enorme, né? Então eram navios super modernos, né? Eles acabaram também atuando na guerra contra o Aguirre e na guerra do Paraguai, né? Nessa questão que evoluiu para uma intervenção militar brasileira, que foi a Guerra Paraguai, todo mundo já ouviu falar, né? Antes da rendição lá de Montevidéu, o almirante liderou os combates em Salto e Paissandu, ocupando com tropas brasileiras. Ele era danado. Em 1864, já com o título de Barão de Tamandaré, ele assumiu o cargo de comandante em chefe das operações navais brasileiras lá no Rio do Prata, né? Tem uma passagem interessante. Eu tinha o comandante, mal comandante britânico que estava aqui na época. Ele fala para Dom Pedro II sobre o Tamandaré. O Tamandaré era mais novo, né? E ele fala para Dom Pedro II, ó, esse cara aí vai ser o novo Almirante Nelson. Esse cara é bom, pode confiar nele. Aí o Dom Pedro falou, ok, já que você está dizendo. E ele não se arrependeu, né? Bom, durante a Guerra do Paraguai, coube a ele o comando das forças navais no início do conflito, né, entre 1865 e o ano seguinte, né, 1866. Ele estabeleceu, né, o Tamandaré estabeleceu o bloqueio naval e organizou o apoio logístico para a força em operação, que é um apoio fundamental, né, fazer toda a parte de logística também da Batalha Naval de Combate. E nessa batalha naval, que é a mais famosa que aconteceu na época lá, perdão,
a Batalha Naval do Riachuelo, 1865. Quem tiver a oportunidade no Rio de Janeiro de visitar, tem o museu de, acho que é o Museu de Arte Contemporânea, ali na Avenida Rio Branco, mais ou menos uns 200 metros antes da Biblioteca Nacional, em frente ao Teatro Municipal. Tem um quadro gigantesco, são 11 metros de largura, muito bonito, sobre a Batalha do Riachuelo. Vale a pena a visita, vale muito a pena, muito bonito esse museu lá. Bom, mas seguindo, né? Nessa Batalha do Riachuelo, né? Ele foi designado para comandar as divisões e operações do Rio do Paraná, né? E obteve a vitória que mudou praticamente o curso da guerra em favor da Tríplice Aliança, né? E ele acabou comandando a operação do Passo da Pátria, né? Num bem-sucedido desembarque de tropas, tipo Omar Habit lá do Resgate do Soldado Ryan. Foi bem-sucedido o desembarque das tropas, né? Foi um desembarque enorme, grande envergadura, e assim com o apoio naval que ele deu na conquista das fortificações do Rio Paraguai, pararam completamente o avanço do inimigo e praticamente a guerra resolvida ali por conta dessas ações da Marinha do Brasil com o Tamandaré à frente, né? Em 1866, por razões de saúde políticas, ele pediu afastamento do cargo, sendo substituído pelo almirante Joaquim José Inácio. Mais tarde, recebeu o título nobiliárquico de Visconde Auma, né? Quando houve a proclamação da República do Brasil, no dia 15 de novembro de 1889, o Marquês de Tamandaré permaneceu fiel a Dom Pedro II no Brasil, né? E ele ficou cerca de 1 hora a sós com o imperador, conversando, tentando convencer, pedindo-lhe permissão para que a Armada Imperial debelasse o golpe de Estado, né? Ele queria terraplanar ali o Campo de Santana, onde estavam as tropas reunidas. Ele achava aquilo uma alta traição, um absurdo, né? Mas Dom Pedro II não permitiu, ele não queria ver o sangue dos brasileiros derramado, né? E seria muito derramado se ele começasse a bombardear a praça com aqueles canhões de 300 milímetros, enormes. E às vezes a gente fica se pensando, será que Dom Pedro II fez a coisa certa por causa da quantidade de mortes? Mas a gente vê que tanta coisa que aconteceu de ruim depois, talvez fosse melhor que o Tamandaré tivesse feito uma intervenção, né? Pelo menos para o pessoal não ficar achando que estava tão fácil como foi. Bom, aos 82 anos de idade, ele era o último dos grandes militares monarquistas do passado que ainda estava vivo naquela época. Duque de Caxias já tinha falecido, Marquês de Herval também, Almirante Barroso, Marechal Polidoro, todos eles já haviam falecido, né? E ele recusou-se a aceitar o fim da monarquia e permaneceu esperançoso da possibilidade que acontecesse alguma reviravolta, algum contragolpe, né? E permaneceu o tempo todo ao lado da família imperial, até que aconteceu o embarque definitivo da família num navio Alagoas e foi escoltado para o exílio, né? Bom, o Tamandaré foi reformado no ano seguinte, mais difícil de entender porque monarquista do jeito que ele era, respeitado do jeito que ele era, ele tinha que sair de cena e realmente foi reformado no ano seguinte. E ele veio a falecer 7 anos depois. Tá? E antes de morrer, aí vem a parte mais interessante dessa história toda, que vale muito a pena conhecer essa parte da história do Tamandaré. Ele deixou um testamento, né? E esse testamento que ele deixou, que a gente está vendo aí na tela, né? Esse testamento ele é uma coisa bastante impactante. Você vai em várias. Tem alguns museus aí da Marinha do Brasil, sempre tem algum local, alguma parede que tem lá o testamento do Tamandaré. Olha ele aí. Tamandaré, o seu testamento. E esse testamento ele é muito tocante, né? Porque ele muito decepcionado com os rumos do Brasil, muito decepcionado. Ele já tinha assistido a revolta da Armada, ele já tinha assistido
a primeira, segunda revolta da Armada, que não foi um conflito pequeno, morreram 15 mil pessoas quando o Floriano rasgou a Constituição, depois o Deodoro, né, rasgou a Constituição, depois o Floriano assumiu de maneira indevida, aquela confusão da primeira e da segunda revolta da Armada, e veio depois o encilhamento, o Brasil endividado, o Brasil com inflação, o Brasil em guerra. A Marinha do Brasil entrou em guerra com o Exército do Brasil, isso para ele era uma vergonha tremenda, né? Então ele escreve o seguinte, tá? Ele escreve o seguinte, eu vou ler aqui. A carta está aí do lado, aí para vocês verem aí o testamento dele. Né? Não havendo a nação brasileira prestado honras fúnebres de espécie alguma por ocasião do falecimento do imperador, o senhor Dom Pedro II, o mais distinto filho dessa terra, tanto por sua moralidade, alta posição, virtudes, ilustração, como dedicação no constante empenho ao serviço da pátria, durante quase 50 anos que presidiu a direção do Estado. Creio que nenhum homem do seu tempo se poderá prestar honras de tal natureza, sem que se repute ser isso um sarcasmo cuspido sobre os restos mortais de tal indivíduo pelo pouco valor dele em relação ao elevadíssimo merecimento do grande imperador. Não quero, pois, que por minha morte se me prestem honras militares, tanto em casa como em acompanhamento para a sepultura. Exijo que meu corpo seja vestido somente com camisa, ciroulas e coberto com um lençol, metido em caixão forrado de baeta, tendo uma cruz na mesma fazenda branca, e sobre ela colocada a âncora verde que me ofereceu a escola naval. Devendo colocar no lugar que faz cruz a haste e o cepo, um coração imitando de Jesus, para que, assim ornado, signifique que a âncora cruz, o emblema da fé, esperança e caridade que procurei conservar sempre como timbre dos meus sentimentos. Sobre o caixão, não desejo que se coloque coroas, flores nem enfeites de qualquer espécie. É só a comenda do cruzeiro que ornava o peito do senhor doutor Dom Pedro II em Uruguaiana, quando ele compareceu com o primeiro dos voluntários da pátria para libertar aquela possessão brasileira do jugo dos paraguaios que a aviltavam com a sua pressão. E como tributo de gratidão e benevolência com que sempre me honrou e da lealdade que constantemente Sua Majestade Imperial tributei, desejo que essa comenda relíquia esteja sobre o meu corpo até que baixe a sepultura, devendo ficar depois pertencente à minha filha Dona Maria Eufrásia Marques de Lisboa, como memória dele e lembrança minha. Exijo que se não faça anúncios nem convites para o enterro de meus restos mortais, que desejo sejam conduzidos de casa ao carro e deste à cova por meus irmãos em Jesus Cristo, que hajam obtido o foro de cidadãos pela lei do 13 de maio. Isto prescrevo como prova de consideração a esta classe de cidadãos em reparação à falta de atenção com que eles se teve pelo que sofreram durante o estado de escravidão. E reverente homenagem à grande Isabel Redentora, benemérita da pátria e da humanidade, que se imortalizou libertando-os. Exijo mais que o meu corpo seja conduzido em carrocinha de última classe, enterrado em sepultura rasa, até poder ser exumado, e meus ossos colocados, com os de meus pais, irmãos e parentes, no jazigo da família Marquês de Lisboa. Como homenagem à Marinha, minha dileta carreira, em que tive a fortuna de servir a minha pátria e prestar algum serviço à humanidade, peço que sobre a pedra que cobrir minha sepultura se escreva:
Vamos ver o que parece escrito lá na sepultura dele. Aqui, ó. Aqui jaz um velho marinheiro. Vejam, é muito interessante como que ele tinha essa humanidade dentro dele, né? Do resgate, a vida dele toda, sempre que ele combateu, sempre que ele guerreou, ele sempre tinha esse cuidado de resgatar ali os náufragos, o resultado daquela batalha. Tratava todo mundo muito bem. Alguns anos depois, cerca de 15 anos depois, 15 anos depois, começou a revolta da Chibata por maus tratos na marinha. Isso não aconteceria na época do velho marinheiro, né? Tamanha a humanidade que tinha o coração desse comandante, desse monarquista, desse grande brasileiro, né? Ele faleceu no dia 20 de março de 1897, tendo seus restos mortais repousados na cidade do Rio de Janeiro até 1994, né? Quando foram transportados a bordo da fragata Niterói para a cidade do Rio Grande, onde chegou em dezembro, né? E na ocasião foram levados para a Catedral de São Pedro, onde foi celebrada uma missa no mesmo dia. E aí, no dia 17 de dezembro de 1994, os restos mortais do patrono da Maria foram trasladados para o Panteão Almirante Tamandaré, que fica localizado no 5º Distrito Naval, né? E ele está lá até os dias de hoje, junto aos seus amigos, aos seus irmãos de arma, marinheiros, que fazem essa guarda, né, agora para sempre, dos restos mortais do patrono. Né? E nesse panteão há um fogo simbólico que fica aceso o tempo todo, permanentemente aceso, que simboliza o espírito heróico do almirante Tamandaré. Pessoal, muito obrigado aí mais uma vez e vamos até a próxima. Compartilhem, dê um like aí no vídeo. Eu não gosto de pedir like no início do vídeo, que eu acho meio desonesto. A pessoa ainda nem assistiu o vídeo e já está pedindo like, né? Bom, cada um faz do jeito que quiser. Mas eu vou tentar continuar com essa série de estar trazendo histórias de grandes brasileiros que a gente precisa conhecer, né? Muita coisa eu tirei da história, muita coisa eu não contei, tá? Dos combates, né? De tudo que ele participou, das coisas que ele fez. Da sua postura, isso é muito importante, independentemente das coisas que aconteciam em volta da política, seja lá o que for, ele estava sempre com aquela postura de fazer a coisa correta o tempo todo. Né? Teve 6 filhos, casou com uma sobrinha dele, né? Eles foram apaixonados a vida toda. É um grande brasileiro que vale a pena contar essa história, tá bom? Valeu, pessoal.